Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Alfredo, estarei dando esta videoaula de cultura bíblica, onde eu estarei abordando uma pequena introdução, um pequeno resumo do que cada capítulo da apostila estará abordando a respeito desta matéria, cabendo ao aluno se aprofundar mais para desenvolver o trabalho que será pedido referente a esta aula. Então, para começar, nós vamos entender o que cada capítulo fala. O capítulo 1 vai tentar definir para o aluno o que significa cultura e diferenciar o que é cultura e o que é natureza. O que significa cultura? A cultura ela é nata ou a cultura vem conforme o nascimento de uma nação, conforme cada povo? E a natureza, e o que é natureza? Que um exemplo que eu posso dar aqui resumidamente é: o pássaro é da natureza, a árvore é da natureza. Logo após isso, também entender quais os princípios básicos da cosmovisão judaica. Entender isso, entender cada preceito do judaísmo, cada ritual que é feito desde o Antigo Testamento até os tempos atuais, para que o aluno tenha um conhecimento maior a respeito disso, a respeito desta cultura, da cultura judaica, naquilo que ela vai ajudar. E também entender o porquê de estudar a cultura judaica. Entender o que faz o aluno compreender o porquê é importante desenvolver esse estudo da cultura judaica. Também entender quais são as posições básicas do judaísmo, o que ele fala, o que ele prega, o que ele ensina e qual a importância para nós hoje no estudo da palavra de Deus. Também o aluno vai também aprender a respeito de usos e costumes do povo hebreu, da sua vestimenta, como que é a Bíblia hebraica. Também entender o que é o Talmud, que é comentários sobre as escrituras hebraicas. O que é o Talmud? Quais as vestimentas que eram usadas, que são usadas hoje, quais os símbolos que eles usam, que se utilizam, e a respeito do templo, desde o tabernáculo lá no deserto até a construção do primeiro templo por Salomão, depois a destruição pelo Império Babilônico, e após isso entender a construção do segundo templo e da onde surgiu as sinagogas que eles se utilizam até hoje, até esse momento. O aluno tendo entendimento disso, esse é um pequeno resumo do capítulo 1, que o aluno tem que ir atrás, buscar mais conhecimento para desenvolver o trabalho que será pedido nesta aula de cultura bíblica. Continuando, no capítulo 2, o aluno vai ter uma perspectiva de como que era a vida familiar no Antigo Testamento, e não só no Antigo Testamento, entender a partir daquele momento como surgiu a família, como que era vista a família, como que a mulher era tratada no meio familiar, como que os filhos eram tratados no meio familiar, e também entender e compreender a respeito de, até os dias de hoje, como que é a família judaica, como que eles se relacionam, como que eles vivem hoje em dia, quais são os seus costumes na sua vida familiar, o seu cotidiano. E também entender como que é a composição familiar. Porque nós vemos que lá no Antigo Testamento, dando um pequeno exemplo, que a família não era só formada por pai, mãe e filhos, mas era composta por pai, mães, filhos, genros e irmãos, irmãs, primos, formando assim um clã. Entender como que era esse clã e quem que era o líder desse clã, quem que era o líder dessa família, que eram os responsáveis principalmente por fazer os casamentos no Antigo Testamento.
Também vai entender nesse capítulo, vai ser apresentado como que eram feitas as moradias, como que eram feitas as casas dos hebreus, dos judeus, como que eram feitas, como eram construídas, entender a importância do telhado, entender quantos cômodos tinha a casa, entender como que eles viviam e onde eram feitas as suas atividades, se era internamente, se era externamente. Entender que muitas das atividades eram feitas externamente. Também vai entender um pouquinho o que Deus fala na palavra dele a respeito do divórcio e a respeito do casamento. A respeito do divórcio, nós podemos ver na Bíblia que Deus é totalmente contra ao divórcio. Deus diz lá em Malaquias que ele odeia o divórcio. E nós vemos que no dia a dia de hoje o divórcio está como algo fácil, algo que a pessoa escolhe, como se fosse uma troca de roupa, que a pessoa leva como uma opção para o casamento, como se fosse uma simples troca de roupa. E isso faz com que entristeça a Deus. E também vamos entender como vão ser divórcio e como que os judeus veem isso também, e entender como os judeus entendem a respeito do divórcio. A apostila vai dar uma pequena resumida de que na época da lei que Moisés deu carta de divórcio para qualquer coisa que a pessoa poderia se divorciar da esposa por qualquer motivo, até mesmo um motivo banal. E depois nós vemos que Jesus também ampliou o sentido do adultério, que era só a pessoa cobiçar para alguém já estava cometendo adultério. E também entender a respeito do casamento, o que Deus pensa do casamento, qual a importância do casamento, que desde Gênesis que foi estabelecido que deveria ser o homem deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher para que ambos sejam uma só carne. No capítulo 2 também será apresentado qual eram os objetos utilizados nas moradias, principalmente os objetos utilizados no umbral das portas, ou seja, nas batentes da porta, principalmente sobre a mezuzá. Também vai comentar um pouco a respeito da hospitalidade que os hebreus tinham e ainda tem, e também que muitos dos cristãos primitivos herdaram esta hospitalidade. E como diz lá em Hebreus, que muitos dos cristãos na igreja primitiva se utilizaram disso e sem mesmo saber hospedaram anjos. E também vai entender um pouco mais como que é formada a sinagoga, quantos membros na sinagoga precisa ter para que exista uma reunião dentro da sinagoga, que é o culto religioso judaico, como que ele é feito ali na sinagoga e os objetos que há dentro da sinagoga. Este é um pequeno resumo a respeito do capítulo 2. No capítulo 3, a apostila vai estar apresentando a respeito das principais festas solenes dos judeus, dos hebreus, que é feita até os dias de hoje em Israel por muitos daqueles que são religiosos. E para que vocês tenham uma melhor compreensão a respeito dessas festas, é preciso entender como funciona o dia hebraico, como funciona o dia em Israel, porque nós usamos o calendário chamado gregoriano, que é baseado no sol. Os judeus usam do calendário lunar e eles contam o dia a partir do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro dia. Por exemplo, a sexta-feira, o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do próprio sábado. Então, o capítulo 3 estará mostrando essas festas, como por exemplo a festa do sábado, o que eles faziam no sábado,
o que eles não podiam fazer e como que eles se reuniam para celebrar o sábado, para adorar ao Senhor. Também vai ser apresentado sobre a festa do Ano Novo Judaico, conhecido como Rosh Hashanah, ou também na Bíblia como a Festa das Trombetas. Também estará apresentando o dia de Yom Kippur, que celebram até hoje, que é o dia do perdão, e é um dia onde eles aproveitam para jejuar o dia inteiro. E até mesmo aqueles que não são religiosos nos dias de hoje, jejuam pelo menos nesse dia. Eles podem não jejuar qualquer outro dia, mas no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, eles jejuam. E também será apresentado a festa das cabanas, onde foi que essa festa das cabanas representando para que se lembrem do que Israel passou no deserto após Deus tê-los libertados do Egito para trazer a terra prometida, aonde eles viveram em tendas. Então a festa das cabanas é para eles se relembrarem do tempo de peregrinação que tiveram no deserto. Também vai ser apresentado a festa de Purim, ou sortes. Essa festa começa após a história de Esther, que creio que todos conheçam. Se não conhecem, recomendo que leia o livro de Esther, onde ela se tornou rainha, porque Deus permitiu para que salvasse o povo dela das mãos do inimigo em comum que eles tinham, que era Amã, que queria destruir o povo judeu. E a partir do momento que eles fizeram jejum para ter grande vitória, onde eles venceram, foi emitido um decreto onde eles podiam se defender do ataque. E ali eles venceram e tiveram uma grande vitória. E a partir dessa vitória, eles começaram a comemorar e fazer a festa de Purim, ou a festa das sortes. A apostila também vai falar sobre a Páscoa, que a Páscoa para os judeus é passagem, que é lembrando a libertação do povo de Israel do Egito, onde foi sacrificado animais primogênitos e com sangue foram passados nos umbrais da porta para que o anjo da morte não ferisse os primogênitos. Ali foi instituída a Páscoa, e a apostila vai dar um resumo a respeito disso, desta festa, que hoje nós entendemos que podemos fazer um paralelo com a ceia do Senhor. E também ela vai apresentar a festa do Shavu, ou a festa da semana, Primícias e Pentecostes, que eram contados 7 semanas após a Páscoa, para que viesse o dia de Pentecostes, o dia da colheita. Ela vai apresentar isso resumidamente. Este é o resumo do capítulo 3. O capítulo 4 vai estar mostrando a respeito da música no culto religioso, como que eles usavam lá no Antigo Testamento, principalmente na época de Davi, onde ele estabeleceu da tribo de Levi cantores, músicos, para estar louvando durante os rituais que eram feitos no templo. Entender qual momento que era usada a música religiosa e fazendo um comparativo com os dias de hoje, com o ministério de música nos dias de hoje. Entender como que era a preparação desses músicos lá no Antigo Testamento e como que era feito a música no culto religioso. E assim também entender como que era a música para os judeus, porque os judeus também faziam várias festas, e essas festas não eram simplesmente em silêncio, mas com música, com danças, apresentada ao Senhor. Mas também tinha aquela música religiosa, a música que era feita no templo, que era feita para adorar a Deus, para a preparação dos sacrifícios, para a preparação das ofertas, que eram executadas no templo. E também entender de que forma foi usada também a música, entender que teve vezes que
como por exemplo o rei Josafá foi instruído a usar os músicos numa batalha, usar os músicos para uma guerra, para vencer uma guerra, porque Deus, através disso, através da adoração do louvor, daria uma grande vitória ao povo de Israel. E entender e fazer uma comparação como que é nos dias de hoje o ministério de música na igreja, como que tem sido feito, como tem sido a dedicação, a preparação. E também vai estar apresentando os instrumentos musicais que eram utilizados na época, no Antigo Testamento. Entender também que Davi escreveu várias músicas e podemos entender que os Salmos, o livro de Salmos, nada mais era do que o inário da época deles, do Antigo Testamento, pois a maioria dos salmos eram feitos e criados para ser cantados, e não simplesmente lidos, mas cantados em adoração e louvor a Deus. E entender quais os instrumentos e tentar entender como que é mais ou menos como que era o som desses instrumentos, como que soavam esses instrumentos. A apostila resume isto no capítulo 4. Este é o resumo do capítulo 4. O capítulo 5 e o capítulo 6 vai apresentar a geografia do Antigo Testamento e do Novo Testamento, respectivamente. Muitas vezes a gente mesmo tem curiosidade de entender onde, em que determinado local aconteceu tais coisas, como por exemplo, quando Abraão se separou de Ló, que Ló foi para as campinas de Sodoma e Gomorra. Em que lugar ficava Sodoma e Gomorra no Antigo Testamento? E Abraão foi para o outro lado, para o Vale de Manre. Onde fica esse local exatamente? Tentar entender e compreender e comparar onde ficaria mais ou menos nos dias de hoje. Assim também não somente isso, mas vários reinos, como o reino da Babilônia, o Império Assírio, o Império Babilônico, o lugar onde ficava Edom, onde ficavam os Moabitas, onde ficavam os Amonitas e assim por diante, e o povo de Canaã, que eram os descendentes de Cão, como os heveus, amorreus e etc. Entender onde ficavam esses povos, onde estavam localizados cada um deles, da onde vieram os filisteus, por exemplo. Entender como que era a região na época do Antigo Testamento, para ter uma ideia aproximada de como era os locais onde eles passaram. Essa é uma pequena introdução do Antigo Testamento. Assim, no capítulo 6, isso da geografia do Antigo Testamento é abordado no capítulo 6. Aliás, no capítulo 5. No capítulo 6, já é abordada a geografia do Novo Testamento, onde procura entender como que era formada geograficamente as regiões por onde Jesus passou, onde ele pregou, entender como que é a região da Galileia, como que era a região da Judéia, a região da Pérea e assim por diante, essas regiões na terra da Palestina, ou seja, na terra onde é Israel hoje, como que era na época de Jesus, como que ficou a região ali e por quem foi governada, que estava sob o domínio do Império Romano. Entender também que foi através dessa configuração, através dessa forma, através das estradas construídas pelo Império Romano, que Jesus usou para pregar o Evangelho, para levar o reino dos céus às pessoas, para apresentar o reino dos céus. Entender como se formou isso, em que época, em que momento, que veio no momento pacífico para que Jesus nascesse também. Entender aquela região, entender que Jesus ficou mais na região da Galileia, onde ele desenvolveu todo o seu ministério. É isto que o capítulo 6 vai apresentar a respeito da geografia do Novo Testamento.